Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno, estou aqui com o grande Marco Pereira. Marco, prazer imenso ter você aqui. Prazer estar aqui, obrigado. Vamos aqui bater um papo sobre o estudo do instrumento, desenvolvimento da carreira dele, como é que ele chegou nessa plenitude de ser esse instrumentista que ele é. Marco, eu queria começar esse papo por um clichê, que você falasse como é que você começou a estudar, começou a tocar, começou a estudar, mas com uma ênfase um pouco diferente. Sim. Que é algo que me intriga, que é essa transição que você fez de um tempo, um período grande da vida dedicado ao estudo do concerto, né, do violão erudito, que não é brincadeira aquilo ali, né? Claro. O tempo, a energia que você dedicou àquilo e depois a sua transição para o violão popular. Claro. Como é que se deu isso aí? Então, seu início até esse período de transição. Com certeza. É interessante porque tem uma curiosidade já que é muito importante dizer assim, porque eu sou o primeiro músico da família. Infelizmente, eu sofri um bocado assim com esse fato, né? Eu queria ter uma referência, nem que fosse um tio, avô, sei lá, alguém que tivesse tocado e que eu pudesse grudar até para aprender alguma coisa, enfim, trocar ideia. Minha família sempre foi muito musical, gostavam sempre muito de música, tínhamos muitos discos em casa e tal, não sei o quê. Muito da música popular brasileira. Minha mãe gostava especialmente de Francisco Alves, de Ângela Maria, entendeu? Dalva de Oliveira, assim. E tínhamos alguns discos de instrumentistas também, do Jacó do Bandolim, tinha do Valdir Azevedo, enfim, Altamiro Carrilho, enfim, o pessoal que era conhecido mais na época deles e tal. E ela gostava muito de tango também. Então tínhamos muitos discos do Gardel, claro, da Libertad Lamarque e também até curioso, nós tínhamos discos do Edmundo Rivero, que é um cara que canta em gíria e tal, uma gíria portenha e tal, engraçado. Eu até hoje já sei umas músicas do Edmundo Rivero porque aprendi com a minha mãe. E aí, então, o meu início foi completamente caótico, porque eu tinha um vizinho que o pai até tocava no regional e tal, não sei o quê, e esse meu amigo vizinho começou a tocar violão. E eu estudava pela manhã, voltava à tarde, ficava aquelas tardes ociosas em casa, não tinha muito o que fazer. E aí ele me inspirou, disse assim, poxa, se eu tivesse um violão, eu ficava brincando aqui, né? E assim foi, eu pedi um violão ao meu pai, me deu um violão ruim pra caramba, até de corda de aço, duro, eu troquei, pus nylon e tal, não sei o que, e comecei a brincar, depois tive um outro um pouquinho melhor e tal. E eu comecei tocando, enfim, a coisa mais popular que tinha na época, assim, né? Era um pouco a época do Iê, 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 né? Os Beatles estavam surgindo e tal, não sei o quê. E logo depois teve o negócio de Jovem Guarda e tal. Então, na verdade, eu comecei por esse caminho da música popular e tal, não sei o quê. Eu não comecei direto na música clássica. Depois é que eu passava horas e horas ali brincando com instrumento e tal, não sei o quê. E minha mãe começou a insistir para eu estudar. Disse, filho, vai pro conservatório, né? Vai aprender direito esse negócio e tal. E aí eu fui, e foi muito bom, eu tive um professor no Conservatório da Lapa, o primeiro conservatório que eu fui, e tinha uma curiosidade porque ele era professor de violão, mas muito mais do que isso, ele era um grande pianista. Ele era professor de piano e queria ser um concertista de piano e tal, mas ele tinha um pavor de palco e tal, e um dia ele percebeu que ele nunca ia conseguir fazer carreira, então o violão era muito popular naquela época, início dos anos 60 e tal, então ele se formou, fez o curso de violão para poder dar aula e, enfim, abriu o leque de possibilidades de trabalho dele, né? E aí, nossas aulas eram muito rápidas, porque eu já tinha uma certa prática e gostava pra caramba, ele me passava os deveres lá que eu tinha que fazer, como se diz na gíria, eu comia com coentro, né? Chegava com tudo decorado, então não tinha muito o que fazer. A minha aula era curta, era uma aula de 1 hora, mas em 15 minutos já tinha solucionado. Aí ele era super tímido, esse professor e tal. No início rolava uma saia justa assim, sem saber o que fazer, até que um belo dia ele sentou no piano e começou a tocar. Aí tocou um negócio, perguntou pra mim, você conhece isso? Eu falei... Aí falou, isso é uma sonata de Mozart. Aí eu... Prazer. Muito prazer. Muito prazer. Não sabia nem do que se tratava. Então, ele foi o cara que eu posso considerar o cara mais responsável, assim, que me jogou pro mundo da música clássica, né? E aí, naquela época, tinha uma coisa muito boa, que tinha a discoteca pública municipal e a partitoteca também, onde tinha as partituras, era na Lapa, na Rua Catão. Era pertíssimo da casa de minha mãe. Eu morava na Lapa nessa época.
Então, cara, eu voltava da escola e me enfiava na biblioteca, na discoteca, e ficava lá caçando notinha nas partituras e tal, tentando desenvolver a leitura, que eu não tinha, mas fui aprendendo aquele negócio e tal. Com quantos anos isso, Marco? E só tinha 14. 14. Não, na verdade eu comecei com 14, quando eu fui pro conservatório eu tinha 17. E aí fiquei, acho que uns 2 anos, mais ou menos, com ele. E depois ele mesmo me aconselhou, falou, olha, eu não tenho muito mais o que ensinar para você, você tem que ter aulas com Isaías Sávio. E aí era um grande nome e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei aluno do Isaías e tal, não sei o quê. E aí que eu fiz a graduação no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. E aí com o Sávio eu mergulhei mesmo no violão clássico e fiquei muito tempo. Mas assim, não é que o violão, eu comecei no clássico e depois... Na verdade, quando eu fui para a Europa e tal, um pouco na aventura, até para continuar meus estudos de violão clássico, eu comecei a questionar um pouco o mundo, né, do violonista clássico. Porque na época tinha um certo preconceito, bastante até, com relação ao violão no mundo da música clássica, né? Então a gente ficava meio isolado, tentando provar que o instrumento era um instrumento nobre, que tinha literatura, sabe, que fulano escreveu para o violão. E depois era uma atividade, até por consequência um pouco desse preconceito, era uma atividade muito solitária, né? Ou seja, você tocava, fazia recitais solo, entendeu? Então era aquele negócio, viajava sozinho, tocava sozinho, ria sozinho quando era bom, chorava sozinho quando era ruim, e por aí ia. E aí foi que eu comecei a pensar, estava já pensando em voltar para o Brasil, e aí já comecei a emburacar por outro lado e buscar. Eu morei na França, né, durante 5 anos, e lá eu comecei a ter um contato muito mais próximo com a linguagem do jazz. E aí me deixou muito fascinado a possibilidade de você fazer um pouco do seu jeito, assim, sabe? Você meter a mão, né? Fazer a sua interpretação, não tinha aquela rigidez que tem muito na música erudita, você seguia aquela partitura com certo rigor, e que é bacana, né? Não questiono isso, mas assim, me fascinava muito a coisa de você poder criar junto, sabe como é que é? E tocar com várias pessoas e tal, que te dava a possibilidade de se juntar com outros parceiros, assim, e fazer uma música. E foi daí então que aí eu voltei, eu fui morar em Brasília. Eu acho que lá em Brasília eu tive um tempo razoável para pensar e tentar encontrar um caminho. De certa maneira, eu não queria perder nada do que eu tinha, né? Então, o que eu tinha, meu início da formação da música popular brasileira, que estava muito dentro de mim, né? Até do ponto de vista afetivo, assim, era muito forte. Depois, a técnica do clássico que eu tinha desenvolvido profundamente com o Sávio e depois lá na Europa. E também o conhecimento do jazz, o negócio do fraseado e da improvisação e tal. Então eu tentei juntar um pouco as 3 correntes. Essa coisa do fraseado, do conceito jazz, da improvisação, relações escala-acorde, etc., você já viu na França. Foi antes de voltar para Brasília, foi em Paris. Não tinha muita noção da teoria da coisa. Até porque não tinha muito, né? As pessoas... Começou a surgir mais na década de 80 e tal. Eu fiquei na França até 78, 79. Na década de 80 começaram a aparecer os primeiros métodos mais sérios e tal, não sei o quê. Então a gente, na verdade, o que a gente se habituou a fazer, desde muito jovem eu fazia, era grudar nos discos e ficar tentando tirar, né? E, enfim, tinha coisas que eram mais... A gente conseguia mais facilmente, outras coisas eu não conseguia de jeito nenhum, mas tentava sempre... tirar da gravação, né? Trabalhar com a gravação. Hoje eu já com mais experiência e tal, até nos meus cursos. Eu dou curso de harmonia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu sempre recomendo para os alunos, eu digo, primeiro aqui, né? Depois você vai atrás, porque hoje em dia tem muita facilidade do acesso ao papel, né? A música escrita, ao método e tal, não sei o quê. Então assim, tem que tirar tal música, eu vou procurar a cifra, não sei aonde. Eu digo, não, primeiro você pega uma gravação, entendeu? E aí escuta, tenta tirar o máximo que você puder, porque até você pode fazer uma avaliação do seu rendimento, rendimento da sua percepção, né? Porque isso é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo e tal. Então é mais ou menos nessa onda. Que legal. E nessa época, então, essa primeira curva que você deu foi a curva do jazz, né? Que começa a botar um pezinho para fora, ali um pezinho para dentro da música popular, mas um grande quesito pelo qual o nome Marco Pereira é associado é a coisa do violão brasileiro,
né? Sim, claro. Existe uma associação muito grande, né? Porque eu acho que a minha bandeira é essa, né? Exato. É o que está na frente de tudo. E que horas que ela entra? Em que momento? Já na França, em Brasília? Olha, aquela sensação que você tinha anterior de sua infância? Eu acho que é uma coisa que... quando eu te digo da minha infância, que a gente ouvia aquelas coisas da música popular brasileira e tal, não sei o quê, e que eu tenho uma relação muito afetiva com isso, então eu acho que isso é o que marcou mais fundo na minha alma, assim, né? E para a própria cultura mesmo, a gente, né? Eu tenho uma ligação muito forte. Eu sou apaixonado pela cultura popular brasileira, né? Pelo folclore brasileiro, pelas expressões rítmicas do Brasil. Isso sempre me fascinou, de uma certa maneira. Então, acho que isso aí foi o que me marcou e me puxou. E acaba sendo... O resto entra... Porque eu acho que, assim, a essência da música que eu sempre quis fazer era brasileira. Era dentro da cultura brasileira, do folclore do Brasil e tal, não sei o quê. Muito próximo disso. Que era o que me dizia mais fundo, né? E aí o violão clássico entrou com a coisa da excelência da técnica, entendeu? E da sonoridade, que eu tentei nunca perder isso, manter uma sonoridade bonita como tem no violão clássico, isso, claro, né? E incluir, por exemplo, o fraseado do jazz, né? Então essa coisa, especialmente o bebop, né? O bebop tem uma coisa que influenciou muito o Brasil, né? Você pega os instrumentistas de sopro, você ouve as bandas de frevo e tal, não sei o quê. Tem o negócio do fraseado do bebop, né? Que é completamente diferente do fraseado clássico, por exemplo, né? Que é... né? E o bebop é tudo, né? Tem uma conversa, parece que fala mais, né? Se expressa mais. Então, em várias expressões musicais brasileiras, eu acho que, especialmente no que a gente chama genericamente de música popular, acho que essa linguagem jazzística está sempre muito presente, né? Certo. Então, na verdade, vem tanto o violão clássico, a base do violão clássico, quanto o conhecimento e um pouco da pesquisa da linguagem do jazz, acho que vieram mais para colorir um pouco e dar um pouco mais de base, sustância para essa, entendeu? Para essa minha bandeira maior, claro, que era da música brasileira. Mas aí a gente cai numa coisa semelhante ao que você falou aí da falta de bibliografia na época que você quis se aventurar aí pelo mundo do jazz. Assim, você vinha de um período grande, onde bibliografia extensa, né, do músico erudito, e de repente você caiu num mundo que é o do violão brasileiro, que quase não tinha bibliografia. Né? E aí o recurso é unicamente auditivo, imagino que deveria ser, né? Era o principal, esse era o principal, né? Foram acontecendo alguns lançamentos, assim, que na época, assim, eu me lembro quando saiu, por exemplo, um método de harmonia do Paulinho Nogueira, entendeu? Porque ele não é um método tão aprofundado do ponto de vista do conhecimento da harmonia, né? Da matéria, harmonia e tal. Mas, cara, o método que ele lançou na época foi... Porque o que a gente tinha acesso naquela época, em se tratando de harmonia, era aqueles métodos de primeira, segunda e terceira, de Paraguaçu e tal, não sei o quê, que era um conceito prático até da harmonia, podia funcionar para uma coisa mais simples e tal. Então o Paulinho Nogueira já trouxe um pouco da informação da bossa nova, que veio daqueles estándares americanos e tal. Então os acordes mais incrementados e tal. E me lembro que no final do método ele colocava umas sequências harmônicas. Aquilo lá era pra gente, era ouro, entendeu? Deleite, né? Então as coisas foram acontecendo. Mas o principal referência sempre era tirado... E da mão direita? Porque aí do Paulinho tem lá falando da harmonia, né? E a mão direita? A mão direita, bom, acho que... a gente tentava pegar... no meu tempo, o Baden era o cara, né? Baden. Era o cara, assim, era o grande violonista brasileiro, de expressão e tal. Era o Baden Powell. E o Baden, eu acho ainda hoje, o Baden foi um revolucionário, assim, né? Na técnica do violão brasileiro. Então, era o Baden, de certa maneira, e o Garoto também, né? Então, a gente tinha acesso a coisas do Garoto também. Eu me lembro, aqui em São Paulo, tinha com o Ronoel Simões, que era um colecionador e tal. A gente conseguia, ele fazia umas fitinhas, na época fita cassete ainda, né? Fazia umas fitinhas que a gente ia para casa, ficava tentando tirar e tal, ouvindo, né? Então, basicamente assim, e o Baden pela exuberância técnica, né? A coisa mais revolucionária e tal, daqueles rasgueiros que ele fazia e tal, dentro do samba e tudo. Então, a gente tentava aprender, né? Tirar, saber, decifrar de algum jeito, né? Não fazia, acabava nunca fazendo igual, né? Mas, porque era o jeito muito dele de fazer, né?
mas acabava, enfim, achando uma solução para Chegando isso. em algum lugar, né? Chegava no lugar. Né? Anos e anos depois, você lançou uma biografia hoje importantíssima, né? Que é o Ritmos Brasileiros, seu livro. Legal. Que tem, eu acredito que 60 levadas ou mais, né? 70. 70 levadas. São 40 ritmos. 40 ritmos e tem alguns que tem diferentes versões, né, do mesmo ritmo, né? É um projeto de pesquisa grande, né? Um projeto extenso e bem grande. Como foi que você chegou a esse projeto? Foi algo que você já tinha e de repente você resolveu registrar? Ou você decidiu que ia atrás, ia catalogar, ia criar um sistema e tornar um livro? Como foi o processo? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito da coisa da rítmica no violão, né? Eu quando eu estava começando, era molecão, era menor de idade, ainda tocava à noite aqui em São Paulo, em boates e tal, não sei o quê. E eu fiquei amigo de um cara, hoje em dia quase ninguém lembra dele mais, um cara chamava Macumbinha. O Macumbinha ficou um pouco conhecido, mais conhecido assim, no meio ele era bastante conhecido. Ele era um violonista, né? Tinha um cara chamado Mário Albanese, né? Que tentou inventar um samba diferente em 5 e batizou esse samba em 5 de Jequibal. Eu já ouvi falar. Então, assim como, sei lá, a Bossa Nova teve o João Gilberto no violão, né? Que era o cara que tinha o violão da Bossa Nova, era o violão do João Gilberto, né? Ficou a referência maior. Então, uma coisa que se tentou fazer com Jequibal era o Macumbinha, seria, digamos assim, a referência do samba em 5, que era o Jequibal, nessa expressão que o Mário Albanese tentou inventar. Era um samba manco, porque era um samba ímpar, né? Eu já ouvi, isso é muito não engraçado. deu muito certo. Foi legal, aconteceu assim, poderia ter dado mais certo, mas enfim, por diferentes razões. Ele não sabe porque às vezes certas músicas dão mais certo do que outras, né? Você analisa e diz assim, pô, não tem tanta diferença, né, de qualidade, assim, por que essa, né? Enfim, mas aí o Jequibal, e me lembro que desde aquela época eu fiquei amigo do Macumbinha, e o Macumbinha era o rei do swing, né? Era impressionante. Então ele fazia umas levadas, e eu me lembro, assim, a principal referência que eu tenho é que desde aquela época eu sou ligado nessa coisa de... Então sempre procurei ver, alguém fazia uma levada diferente, eu queria logo fuçar, aprender, pedir para mostrar e tal, não sei o quê. E ao longo dos anos eu fui um pouco colecionando isso. Para mim, nunca pensei em fazer um trabalho didático, dessas coisas e tal. Fui colecionando, e aí depois sendo professor da universidade e tal, como eu te disse, eu sou professor de harmonia já há muitos anos na universidade. E curiosamente não ensino violão, na verdade, ensino harmonia, que eu gosto muito. E aí, claro, nas minhas turmas de harmonia sempre tinha muitos alunos de violão, muitos violonistas, assim, treinados para o violão clássico e tal, não sei o quê. Então, gente com desenvolvimento técnico incrível, assim, tocando, sabe, suítes de Bach e tal, estudos de Villa-Lobos e não sei o quê, tal, obras complexas, assim, no violão. E aí dizia pro cara fazer uma levadinha de bossa nova e era aquela tragédia. E isso começou a ser recorrente, assim, depois outra, via assim, a deficiência e tal. Aí eu pensei, pô, por que não, né? Juntar uma coisa que é tão cara e preciosa para mim e tentar compartilhar. É claro que a partir do momento que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer um livro, né? Aí eu investi numa pesquisa mais aprofundada, tinha um monte de ritmo que eu não conhecia, né? Por exemplo, a chula baiana, a chula do Recôncavo Baiano eu não conhecia, de Santo Amaro, aquela região. Roberto Mendes. Isso, inclusive foi o próprio Roberto Mendes que nós passamos um dia praticamente inteiro juntos, assim. Na época eu tinha uma filmadora. E aí eu filmava a mão do Roberto, tudo quanto é. E o Roberto é engraçado porque ele é grandalhão, assim. E ele tem uma mão grande também. E ele toca baixinho, né? O Roberto ele toca bem suavezinho, assim. E ele praticamente não articula os dedos, né? Então você não entende direito o que ele está fazendo. Eu sei que eu levei 6 meses para conseguir entender a chula e começar a tocar. Aquele acento ali naquele... E são várias, né? Porque tem a chula corrida, a chula, entendeu? Amarrada, a chula não sei o que e tal. Tem uns 4 tipos de chula diferentes. Ele me passou com a maior boa vontade tudo isso. Eu sou muito agradecido a ele, ao Roberto Mendes e outros companheiros também que me ajudaram, né? Enfim, o Rogério Caetano no Rio, coisas às vezes de choro e tal, e outras coisas, né? Ligadas a mais esse mundo do choro, enfim.
tive ajuda, fui buscar, né, na pesquisa e tal, não sei o que, e viajei também, fui atrás de coisas, né? Sei lá, o tambor de crioula lá do Maranhão, sabe? O boi do Maranhão, né? Porque são coisas muito interessantes, né? Porque tem mistura, né? O boi do Maranhão, ele mistura 3 com 2, né? Então é interessante porque, na verdade, não é um 3 exatamente, ele é um 3 meio manco, né? O maracatu é assim também, né? Você não é que tem uma caixa que faz né, em cima do tão, né? Ela é meio ela é meio tortinha, né? Tem uma pequena diferença, assim, são coisas muito sutis que tem dentro dos ritmos e que aí é que faz o... E até sempre recomendei, né, as pessoas que têm interesse nisso e que vieram adquirir o livro, né? E sem o Xerox tem muito. Infelizmente. Tem muito Xerox. E PDF na internet. Nossa, PDF agora. Nossa, eu já acionei uns 20 sites aí por causa de... Mas enfim, mas eu sempre recomendei, né? A pessoa, ela não vai achar que vai pegar aquele livro de ritmos, entendeu? Vai estudar aquela coisa e vai sair fazendo os ritmos, né? Então aquilo é só uma referência, né, rítmica. Tem que ir atrás do original, tem que ir atrás da expressão mais autêntica, né? Então, sei lá, o cara vai fazer mesma chula ou qualquer coisa, né? O tambor de crioula, o samba de coco, por exemplo, que é muito legal, né? O samba de coco, né? Então tem o grupo lá, o Raízes do Arco Verde, que é um grupo de resistência que faz, até hoje mantém vivo, né, o negócio do samba de coco, que é aquela barulheira com os tamancos e tal em cima do tablado. Então, ir lá para sentir, né? O maracatu, por exemplo. Hoje em dia você não precisa ir, às vezes, nem ir no lugar, né? A própria internet te possibilita, o YouTube te abre, né? Aí vai lá, ouve com calma, vai tentando... Porque o importante é ir mapeando, né? A polirritmia que acontece entre os instrumentos de percussão, né? Como é que eles... qual o papel de cada um na história, né? Como é que eles entram e depois para formar finalmente o ritmo, né? E aí sim, você entendendo, porque se você não entender os elementos, é difícil você reproduzir o ritmo com precisão, com categoria, né? Sim. É claro que cada um sempre faz um pouquinho diferente do outro, isso é normal, né? Mas assim, para suar, né? Mais ligado à origem da situação, da coisa, né? Da manifestação cultural. Com certeza. É sempre legal ir na fonte, né? Legal, muito legal. E Marco, teve uma vez que a gente conversou e você me passou uma abordagem muito interessante que você tem do violão, que é aquela divisão que você faz, né? Em 4 situações do violão, que é a rítmica, a melódica, a harmônica e o violão como uma pequena orquestra. Isso. Que é a maneira como você enxerga, assim, eu acho que até a divisão dos seus estudos, né? E aí, na parte harmônica, você também tem 3 livros, né? Sim. Aí gostaria que você falasse também a mesma coisa, como foi que surgiu. Agora, você é professor de harmonia, coisa mais lógica você ter, né? Um livro, mas a abordagem dos livros tem relação direta com o instrumento de cordas ou uma abordagem que você fez independente de estar ligado ao violão ou não? Não, eu fiz, na verdade assim, os métodos de harmonia que eu escrevi, eles foram direcionados para o violão, tanto, e assim, o que eu tentei fazer, que foi um grande desafio, até, isso aí eu não sei se eu posso dizer que eu venci o desafio, as pessoas que vão dizer, mas na verdade eram dois desafios grandes. Primeiro assim, de trazer, juntar o conhecimento justamente da harmonia, da maneira como os grandes clássicos viram a harmonia, né? O próprio Schoenberg, o Piston, esses caras que têm grandes métodos de harmonia voltados para a música clássica, né? Então, e ao mesmo tempo associar a linguagem do jazz no sentido da cifragem, usar a cifragem alfanumérica e tal, não sei o que, né? Porque a harmonia, você tem basicamente hoje em dia 3 correntes de harmonia que funcionam. O próprio professor FRJ, por exemplo, tem 3 cursos de harmonia, né? Uma que eles consideram obrigatória, porque vocês não obrigaram ela a fazer aqui no MOR, que é a tal da harmonia tradicional, que eles chamam de harmonia vocal. O baixo cifrado, que é o baixo cifrado, aquela coisa dos números, que é legal. Para quem estuda música antiga e vai um pouco para esse lado, quem toca cravo, né? Essas coisas, órgão e tal.
é legal, porque é da linguagem da época do Vivaldi, do Bach, do Handel, dessa turma toda, né? Tem uma outra que eu particularmente sou bastante crítico, que é a tal da harmonia funcional alemã, que foi trazida para o Brasil pelo Karl Reuter, e que é uma harmonia, primeiro que ela é uma harmonia tonal, né? Ela só serve para música tonal e só serve para se analisar, ela não serve para tocar, né? Você não usa aquilo para tocar. É bem limitado. E aí tem a linguagem do jazz, né? Tem a cifragem alfanumérica, essa aí é bem prática, né? Essa aí ela possibilita, facilita assim a comunicação entre os músicos e tal, não sei o quê. E é uma linguagem bastante já conhecida, então, não sei o quê. Então eu tentei juntar um pouco o conhecimento teórico da coisa com essa prática da linguagem do jazz. Né? Essa terceira vertente da harmonia, vocês dão alguma denominação? Ela fica só harmonia? Harmonia popular? O pessoal chama de harmonia funcional. Harmonia funcional. Genericamente de harmonia funcional. Né? O primeiro cara que falou em harmonia funcional foi um compositor e teórico alemão chamado Hugo Riemann. Né? Hugo Riemann foi o primeiro cara que bolou, dividiu em 7 famílias e tal, não sei o que. Hoje em dia a gente mais ou menos divide em 5, acha mais simples, assim, divide em 5 famílias de acordes e tal, não sei o que. Que são os tipos de acordes principais que você tem e algumas coisas que vão juntas ali. Sei lá, acordes maiores, acordes menores, acordes dominantes, acordes meio diminutos e acordes diminutos, sabe como é que é? E aí tem alguns, por exemplo, diminuto tem 2 ramos de diminuto, dominante tem 2 ramos de dominante, assim por diante, né? E às vezes um acorde menor pode ter 2 funções, pode ser tônica, pode ser subdominante, enfim. Aí mas por que estamos falando disso? Porque o livro é voltado, você pegou a harmonia que você mais se interessa e tentou jogar ela no violão. Então, porque ela quando eu fui estudante de música no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, e fiz lá o curso de harmonia com uma senhora, uma italiana, chamada Dona Fausta Semarini e tal, não sei o quê. O curso de harmonia tradicional e tal. A gente já fazia violão, né? Comecei na música, ouvindo música popular, a gente já fazia acordes e tal, fazia até uns acordes alterados e tal, sem saber o que era. E, enfim, o curso dela era muito tradicionalzão, assim, né? Tríades, aquelas coisas. E aí comecei a buscar, por leitura e pesquisa e tal, outra informação, né? Em livros. E eu me deparava sempre com a seguinte situação: todo livro trazia um exemplo, e às vezes o livro dava como exemplo assim, porque no quarteto de cordas do Beethoven, Opus não sei quanto e tal, não sei o que, aí tinha um trechinho em 4 claves, né? 2 de Sol, uma de Dó, uma de Fá. Eu mal lia na de Sol, né? Aí tocava no violão, às vezes ainda tentava ir no piano para ver se saía alguma coisa. Então tinha um problema muito sério que era assim: você não conseguia ouvir. Tem a relação auditiva. E depois, com o tempo, fui descobrindo, inclusive, que a postura é diferente. É diferente quando você vai lá futucar um negócio, né? Mexer, tentar fazer, pegar um instrumento e fazer, de quando você simplesmente se coloca numa posição passiva de ouvinte, né? Você sente o efeito que o acorde te causa, né? E aí você vai descobrindo, vai mapeando para saber o que tem, né? Que tipo de alteração, complementação de acorde e tal, não sei o que está acontecendo ali. Então eu achava muito importante que tivesse também áudio junto. E aí eu fiz o livro com cada volume, são 3 volumes, cada volume tem um CD. E aí os exemplos todos são no violão. Né? E estão lá escrito também para você poder colocar em prática. Exatamente. Né? Pra que você possa colocar os exemplos estão escritos para a pessoa. O pessoal pode ler, analisar. Né? Tem informação teórica, depois tem a partitura do que vai ser tocado. A pessoa pode olhar, analisar, ver cada nota e tal, não sei o quê, e simplesmente ouvir, né? Ouvir o que está acontecendo. Muito legal. E aí, Marcos, você falou da relação com a cifragem alfanumérica. Sim. Que é uma coisa, aí já vamos voltar para essa linguagem da improvisação, do jazz, que tem uma ligação muito forte. Né? E que nesse processo, no processo mais sistematizado do estudo do jazz, tem uma relação muito grande dessa cifragem alfanumérica com a relação das escalas a se utilizar, arpejos, etc., e criação das ferramentas, né, para improvisação. Você passou por esse processo de estudar a relação acordes com escalas e vocabulário em cima desses acordes, dessas escalas? Foi algo que fez parte do seu estudo? Fez, não de uma forma tão aprofundada assim. Até hoje eu não me considero um improvisador, assim, né? Acho que eu nunca mirei muito nisso, assim, a ponto de desenvolver
como eu desenvolvi, por exemplo, a coisa da técnica do violão, mais violão solista e tal, não sei o que eu faço. Então, mas claro, até pelo curso que eu dou, envolve isso, né? Sempre o que o tempo foi me mostrando, assim, e eu fui descobrindo, e hoje, de certa maneira, tenho um pouco de certeza, né, de certas afirmações que eu faço, é que tem um perigo muito grande, hoje em dia, nessa coisa sempre de associar escala, acorde, escala e tal, não sei o quê, que é que a pessoa, na verdade, não estuda o sistema, né? Ela não estuda a harmonia, né? Então ela aprende a fazer por receita, entendeu? O que não... Tudo bem, eu sempre brinco até com o pessoal lá, meus alunos da universidade, assim, para tocar eu acho que vale tudo, sabe assim? No final você tocou direito, entendeu? Tá bonito o que você tá tocando e coerente. A música justifica, né? Exatamente, então não tem o que falar. O perigo é quando, e isso eu já vi acontecer várias vezes, o cara que aprendeu por receita, sabe assim? Tal acorde, tal escala, não sei o que, sobe meio tom, né? Meio tom abaixo, meio tom acima, tal, não sei o que, papapá. E aí quando ele se arvora a uma coisa um pouco maior, como escrever para uma formação maior, uma orquestra sinfônica, assim e tal, aí ele comete equívocos, sabe assim? Porque ele não entendeu o funcionamento do sistema, né? Ou seja, a base teórica, né? Então um pouco, eu depois até, para confessar até... para você, quando eu estava terminando meus livros de harmonia, né, duas coisas me deixaram. Teve um dia que eu fiquei deprê pra caramba. Eu já estava o terceiro volume pronto e estava já começando a gravar o disco do terceiro volume. E aí, duas coisas me deixaram meio deprê. Primeiro, a possibilidade de xerocar. Eu falei, caraca, eu estou fazendo um negócio que livro todo mundo xeroca e CD todo mundo copia, né? E foi um trabalho louco que eu fiz do meu bolso, assim, ninguém me ajudou a fazer nada. Eu fiz... Só. Foi um trabalho totalmente independente. Eu fiz com as minhas economias e tal, não sei o quê. Eu não sei se até hoje não sei se pagou. Ainda talvez esteja se pagando. Então, Marco, foi um projeto desde o início, você pensou em 3 volumes sobre o assunto harmonia. Mas não, claro, teve o início pensando assim, cheguei a pensar em fazer um livrão e tal, né? Um volume só, né? Ia ficar um pouco pesado e tal, não sei o quê. Até eu me lembro que conversei com meu compadre, amigo de Holanda, ele falou, não, Marcão, faz um livrão. Aí, mas eu achei que depois no final eu fui decidindo os 3 volumes e aí emburaquei no negócio dos 3 volumes. Eles são a encadenação em espiral, porque facilita muito trabalhar na estante ou na mesa, né? Ou seja, eu não gosto de livro com lombada, porque especialmente quando você tem que trabalhar tocando, né? E aí sempre, desde o Ritmos Brasileiros, eu já tinha feito espiral e tal, e outros também, enfim, transcrições de arranjos que eu tinha feito. Então, sempre usando essa coisa, né? E o negócio do CD, que foi interessante, porque além de ter os exemplos gravados, que eu achava muito importante ter, essa coisa da audição passiva, né? Você estudar a teoria e depois ouvir o que acontece, né? Entender a relação pelo ouvido mesmo, né? E o desafio foi, que eu não sei, aí só quem tem o livro vai poder dizer, que era assim, fazer com que o CD fosse uma coisa boa de ouvir, entendeu? Porque normalmente um CD que vem com um livro teórico, né? Ele tem um CD, pedacinhos e tal, não sei o quê. E eu quis fazer de um jeito que tivesse esse foi um certo desafio. Assim, caráter mais musical, assim. Exatamente. Então, eu me lembro até que a Free Note aqui de São Paulo, que começou me lembro que no começo, quando logo saiu e tal, o primeiro volume, e eles botavam aí um dia, o Vinícius me escreveu e falou, pô, cara, fica tocando direto aqui o disco do primeiro volume. Eu falei, yes! Cumpriu o objetivo, né? Cumpriu totalmente o objetivo, né? Que legal. Então, além de, que era o que eu queria, além de ter enfim, a explicação sonora daquela teoria que foi colocada, mas também, enfim, ser bom de ouvir, né? Legal. Marco, prazer enorme ter você prazer aqui, a gente bater esse papo. Espero que a gente faça isso outra vez, tá bom? Com certeza. Obrigado. Muitas vezes. Boa Obrigado, sorte. Marcelão. Valeu. Pessoal, até mais.